Começa agora, Mente 5.0. Apresentação, Dr. João Lourenço Navarras. Trilha sonora, Banda Varsóvia. Bom dia! O programa Mente 5.0 está de volta como todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, um programa ao vivo. Meu nome é João Lourenço, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta e quero conversar com você. Você pode participar com a gente de maneira ativa. Agora, como o programa é ao vivo, você pode se comunicar conosco através dos nossos meios de comunicação, que vai aparecer embaixo para você estar vendo na nossa telinha. Você vai ver o Facebook, facebook.com. Você pode também ver conosco. Alô? Continuamos? O facebook.com. Também tem pelo YouTube. Você pode acessar através do YouTube, também pelo nosso WhatsApp, na qual você pode também fazer diretamente a sua ligação conosco. Então, o nosso telefone aqui, eu não estou conseguindo ler porque está ao contrário aqui, mas de qualquer maneira, você está vendo aí na tela o telefone no qual você coloca no seu celular e consegue falar conosco. Ou então, diretamente com as nossas telefonistas, que você também vai ver aqui na tela os telefones em que você vai poder estar ligando e deixando a sua pergunta, e logo em seguida aqui o Henrique vai mandar para a gente aqui através do WhatsApp, né? E a gente vai conseguir conversar com vocês, que eu já vou deixar armado aqui para a gente poder estar respondendo as suas perguntas. E o nosso tema de hoje é um tema interessante, porque vai falar sobre uma coisa que, para nós espíritas, não é um assunto muito fora do comum, mas para algumas pessoas pode estar, vamos dizer assim, estranhando, né? Pode ser meio estranho falar sobre isso, né? Qual é o assunto? É a vida depois da vida, né? E aí o Humberto Holden, nesse seu livro chamado Por que Sofremos, é claro, ele vai abordar a ideia do sofrimento e da perda de entes queridos. E esse capítulo tem um nome muito engraçado, chama-se No Velório, a Vida Depois da Vida. Então ele fala aqui que alguém escreveu um livro com este título, A Vida Depois da Vida. Vários autores falam sobre vida após a vida. Existem autores que são considerados cientistas, né, nesse aspecto, como o Dr. Raymond Moody Jr., que foi um dos primeiros a publicar, do ponto de vista científico, o que ele observava em centenas de casos que ele estudou, que tiveram aquele EQM, né, um estado de quase morte, né? E aí, é claro, hoje em dia a gente já não tem mais dúvida, já houve trabalhos científicos feitos por pneumologista holandês, esqueci o nome dele, é um nome bem diferente, em que ele não só estudou centenas de casos, como ele acompanhou esses casos por 10 anos. Ou seja, as pessoas não mudaram seus discursos. O que ele estava querendo dizer com isso? Que poderia ter sido somente uma invenção, uma crise histérica, alguma coisa naquele momento. E não foi. As pessoas realmente, depois daquele evento, mudam a maneira de enxergar o mundo e acabam percebendo que existe vida depois da vida, né? E aí, nesses livros tem uma coisa interessante, que é o que o Humberto Holden, ele não está questionando que existe ou não a vida, ele está dizendo assim, nesses livros, os autores relatam experiências de pessoas clinicamente mortas, mas que voltaram à consciência do corpo material. Em nenhuma dessas centenas de experiências, os redivivos, né, falam de Deus nem do diabo, nem de céu, nem de inferno, nem de horrores apavorantes, mas todos enfrentaram a morte como quem adormece tranquilamente. Há dias, ele conta aqui, e aí uma coisa interessante, que todo mundo que fala sobre o estado de EQM conta a mesma coisa. Não viu as mesmas coisas, mas numa mesma sequência de ideias. Parece que existem 10 coisas que todos contam que é igual. Se não é na mesma ordem, mas todos contam a mesma coisa. Ouvir uma música, ver uma luz forte, ouvir vozes falando, sei lá, tem uma série de coisas que acontece. Ver a vida
passando na frente dela como se fosse uma espécie de uma rebobinação de um filme da sua vida, né? E assim por diante. Mas quem quiser pega essas obras do Dr. Raymond Moody Jr., que fez essa compilação de dados, né? Que chama Vida Após a Vida. É muito interessante esses livros, que dão realmente uma consciência de que a vida ela não é a vida material, tá? É a vida eterna, né? E aí ele conta uma experiência do Huberto Roden, que ele foi num velório. Ele diz assim: há dias fui subitamente chamado a um velório. Falecera uma senhora que, durante mais de 20 anos, fora colega nossa, lá no Instituto Alvorada, tomando parte em todas as aulas, meditações e retiros espirituais que o nosso centro de autorrealização promovia. Pessoa da família da falecida me pediu que dissesse algumas palavras por ocasião do velório, né? Falei apenas 5 minutos, disse o Huberto Roden, mas passei no velório cerca de meia hora. Lá encontrei 2 classes de pessoas bem diferentes, representantes da nova e da velha humanidade. Muitos dos antigos da falecida, colegas dela na Alvorada, lá estavam. Então eram pessoas que também faziam meditação, também conheciam a vida depois da vida. Todos eles estavam silenciosos, sentidos com a morte súbita da colega, mas nenhum chorava de maneira ruidosa. Ninguém gritava e ninguém se desesperava. Todos já sabiam que a morte não é uma tragédia, que não é o fim da vida, mas uma linha divisória entre 2 estágios da nossa existência. Uma vida no além, depois de ter vivido uma vida no aquém. Ok. Mas, ele diz assim, havia no velório também outras pessoas da parentela ou da amizade da família, e alguma dessas pessoas completamente analfabetas sobre o mundo do além. Entre essas pessoas profanas havia cenas deprimentes. Uma senhora que chorava ruidosamente e gritava: "Porque morrem os bons e continuam a viver os maus?", né? Coisas que a gente vê meio de rotina, né? Das pessoas que desconhecem ou que não buscam, né? Ou não tiveram oportunidade de apresentar para elas, ou se tiveram, aceitaram, da existência da vida, do para quê da vida física em função da vida espiritual. Então ele diz assim: percebi um contraste flagrante entre essas pessoas que são os profanos, que não adentram nos estudos da questão da espiritualidade, e os iniciados, né? E com uma coisa interessante, ele identificou que todos eram cristãos, né? Das mais variadas igrejas, né? Todos, ele diz assim, deveriam ter ouvido em aulas, seja de catecismo, na igreja católica, ou da escola dominical, numa igreja protestante, ou mesmo nas questões espíritas, né? Muitos deviam ter lido as palavras, né, do maior dos mestres da humanidade, que Jesus falou, disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem tem fé em mim não morrerá, e ainda que tenha morrido, viverá para todos sempre. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Então, todo mundo que se diz cristão, em algum momento, se não leu, ouviu essa palavra do Cristo, né? Jesus, o Cristo. E lembrando, né, ele fez aqui, que isso foi dito há mais de 2000 anos atrás, né? Foi ouvido, foi crido, né, do verbo crer, por muitos, mas foi vivido por poucos. Então temos que vivenciar essa boa nova de Jesus, de que a vida é eterna. Daí que vem essas cenas de desespero num velório ou ao pé do túmulo, o que dá a impressão que ali é o fim de tudo, né? Esquecidos que estamos da boa nova, da boa notícia que Jesus nos trouxe. A primeira, vocês não precisam mais viver como animais que pensam. Ah, o que eu faço? Começa a pensar no outro, né? Que é fora da caridade, você se transforma. Dentro da caridade, você acaba se transformando. Fora da caridade, não há salvação. E também, não é só isso. Faremos isso de sair do egoísmo por consciência de que a vida é eterna, né? São as 2 grandes boas notícias que Jesus nos trouxe, né? Geralmente, ele diz aqui, os cristãos acham belas essas palavras do Mestre, boas, né, para sermões e para poesias, e nada mais, né? Quem não viveu esta verdade acaba não encontrando consolação
na hora do sofrimento e principalmente também aqui na hora da morte. Aí ele faz uma pergunta aqui, mas como que se pode viver isso? Como é que a gente pode viver essa realidade que Cristo nos trouxe? Aí ele faz uma frase aqui que nós vamos explicar. Ele diz assim, como é que podemos fazer isso? Faça assim, morrendo voluntariamente antes de ser morto compulsoriamente, a fim de que você possa viver gloriosamente. Vamos entender o que é isso? Então ele faz essa pergunta. O que é morrer voluntariamente? É suicidar-se? Não, né? Estamos em pleno Setembro Amarelo, né? Falar de morrer voluntariamente não é falar para a pessoa se suicidar, né? Morrer voluntariamente é ir dando menos importância para o ego para dar mais importância ao eu. É matar o ego, não é matar o corpo, né? Porque as pessoas podem desencarnar egoístas e continuar egoístas mesmo sem corpo. Então ele diz assim, olha, um dos maiores iniciados nessa arte de morrer voluntariamente escreveu, que foi o apóstolo Paulo, né? Eu morro todos os dias e é por isso que eu vivo. Esse homem vivia gloriosamente, porque morria voluntariamente todos os dias. O quê? Ele fazia uso do ego dele. Ele não abusava do ego dele e também não recusava o ego dele, né? Ele usava, mas ele não se identificava. Ele usava o ego para aumentar a sua identidade com o eu, que é o contato consciente com Deus. Então, mais uma vez uma pergunta. O que é morrer voluntariamente? É fazer esse processo de cristicidade dentro de você. Ele vai mostrar aqui, olha, quem nunca se abismou durante uma profunda meditação não pode imaginar o que seja morrer voluntariamente. Então, uma das maneiras de você poder anular, não sei se a palavra é anular, mas diminuir a importância do ego na sua vida é através da prece, da oração e da meditação profunda, que é o que ele ensinava, o Humberto Holden ensinava lá no Instituto Alvorada. Por isso que ele disse que essa senhora que faleceu lá, todos os colegas dela ficaram chateados de que ela não ia mais conviver com a gente de maneira direta, mas ninguém estava desesperado, porque todos sabiam praticar o que eles chamam de morte voluntária, né, que é morrer voluntariamente. Até porque ele vai explicar que a morte compulsória é quando o corpo deixa de ter capacidade de manter a vida. É compulsório porque se o corpo não mantém a vida, você tem que sair dele. Mas a morte voluntária é quando, mesmo dentro do corpo, ainda vivo, sadio, você não se rende aos impulsos que o ego lhe pede. Então ele diz aqui, olha, todos nós seremos mortos compulsoriamente, por uma doença, pela velhice, até por um acidente. Não tem como, né? Mas essa morte compulsória, ela não resolve o problema central da nossa vida. Ou seja, ele não ajuda a gente a viver de maneira gloriosa, né? Então, como a gente fala assim, olha, viva hoje como se fosse o seu último dia, vai dar nas pessoas desespero, não vai dar glória de viver. Então, como é que eu consigo viver de maneira gloriosa, né? Então, diz aqui, só quem está habituado a morrer voluntariamente é que pode viver gloriosamente, que é na questão de não alimentar o ego. E ele explica, olha, quando alguém se desprende dos sentidos e da mente, né? Quando nada vê, nada ouve, nada sente, nada pensa, nada deseja, então ele está como morto. Esse é a morte voluntária. Ele vive somente a consciência espiritual do seu eu, com E maiúsculo. Morreu a consciência vital e mental do seu ego. Meditação é isso. É você entrar num estado alterado de consciência, através da prece, da meditação, aonde você vai limpando toda e qualquer impressão que valoriza ou que se utiliza do ego. Então, essa é uma morte voluntária, é um exercício de desligamento emocional daquilo que o ego valoriza, né? E quando esse homem que faz essa meditação permanece nesse estado, né? Esse homem ou essa mulher, né? Meia hora ou mais nesse estado de consciência espiritual e portanto, de inconsciência material, então ele passa a entender o que é o que o Paulo de Tarso dizia.
com essas palavras. Ele diz assim: eu morro todos os dias e é por isso que eu vivo. Mas não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu transbordo de júbilo no meio das minhas tribulações. Então, tudo aquilo que nos ajuda a diminuir a importância do ego no nosso dia a dia e aumentar a importância do eu, isso é a morte voluntária, né? E aí a gente pode fazer um exercício disso, né? Sem precisar fazer nenhum tipo de martírio, tá? É meditação, né? Que começa devagarinho, até chegar um momento que você consegue ficar meia hora ou mais sem estar aqui presente fisicamente. Você não se sente mais presente fisicamente. Como ele fala aqui, você consegue um estado alterado de consciência em que você nada vê, nada ouve, nada sente, nada pensa e nada deseja. É como se você estivesse morto. Vive somente a consciência espiritual do seu eu, matando a consciência vital ou mental do seu ego, temporariamente. Quando você pratica isso, vai aumentando a sua consciência sobre a vida eterna, de maneira que tudo que acontece na sua vida momentânea do ego pode ser usada, né, para o seu crescimento espiritual. Por isso que ele fala que aproveitamos, né, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o bem sofrer. Né, é sofrer até com júbilo, do tipo assim, olha, já posso passar por isso, né, porque isso me faz crescer. Não é martírio, né, não é sacrifícios, não é, como é que chama? Contrariedades impostas que não me fazem melhorar, que é o martírio. É realmente o sacrifício, é aquilo que faz eu me melhorar, né? O ofício santo, né? Que não é martírio. Vamos falar sobre isso, tá? Que meditar também não é se martirizar, né? E isso é viver gloriosamente, ele falou. Você começa a viver gloriosamente depois de aprender a morrer voluntariamente através da prece, da meditação, em que você aumenta o seu contato consciente com Deus, percebendo a importância do que é estar encarnado, vivenciando as coisas, sejam elas gostosas ou não, ou seja, o que importa não é se eu vou sofrer ou não, e sim o que eu vou aprender com isso. Por isso o nome do livro, Por que Sofremos, né? O importante não é se eu vou sofrer ou não sofrer. Se eu realmente estou conseguindo ter essa vida gloriosa, o que é a vida gloriosa? É eu perceber que eu estou aqui, vou passar por situações, porque isso vai me ensinar coisas de uma maneira muito mais eficiente se eu não estivesse encarnado. Então eu aceito aquilo que é bom, né? Aliás, aceito tudo como uma coisa boa, mesmo que algumas coisas não sejam gostosas. É isso que chama-se júbilo, né? Sofrer de maneira jubilosa ou viver de maneira gloriosa. Okay? Para isso, a gente vai treinando deixar de dar importância para o ego. Aí ele faz um comentário interessante aqui que ele acha estranho, depois de quase 20 séculos, a imensa maioria dos chamados cristãos não saibam dessa gloriosa sabedoria do Mestre. Na realidade, não é que a gente não sabe, não foi dito, né? Foi subtraído, né, dos evangelhos esse processo místico. Nós vimos na semana passada que houve autores que começaram a colocar para o mundo ocidental a questão da mística. E aos poucos os cristãos foram percebendo que Jesus ensinava a gente a mística. Não é ser misticismo, né? É mística. Como é que você entra nesse estado alterado de consciência para aumentar o seu contato consciente com Deus e saber qual é a vontade dele sobre você? Normalmente, as religiões ditas cristãs, que foram criadas pelos homens e pelos impulsos administrativos e políticos, e não por uma ideia espiritual, criaram muito mais rituais, sacramentos, que tiram da pessoa essa possibilidade de ela fazer essa busca mística, né? De fazer essa vida gloriosa através da meditação, né? Da morte voluntária do ego. Só ficava nos ritualismos exteriores. Mas, conforme alguns autores, nós vimos isso na semana passada, começaram a escrever sobre isso, muitas pessoas perceberam, olha, no Evangelho do Cristo, sem as interpretações equivocadas das igrejas, já existia essa mística. A gente que foi distraído dela pelas religiões. Então,
para mim não é estranho, depois de 20 séculos, perceber que as pessoas não sabem da mística, ou até chama de misticismo, qualquer coisa que não seja rezar cartilhas de igreja. E não é verdade, né? Talvez rezar cartilhas de igreja seja uma maneira de distrair o nosso ego, mas não faz a gente realmente viver de maneira jubilosa. O que não impede, eu vejo muitas pessoas que são da religião católica, que são das religiões protestantes, terem despertar espiritual. E aí elas têm uma dificuldade de poder transferir isso para os seus correligionários, para os seus confrades, porque isso é uma experiência mística, pessoal. E muitas vezes, quando eles começam a falar sobre isso, as pessoas começam a achar que ele está fanático, né? Ou que ele está fora do contexto, que ele não está mais respeitando as regras da igreja, ou coisa parecida, né? E aí ele acaba até, ou ele é canonizado, né, vira santo, ou ele é excomungado como algum herege, alguma coisa nesse sentido. Esse é um efeito colateral das religiões criadas pelos homens, tá? Já que os grandes profetas, e principalmente o Cristo, não criou religião nenhuma. Ele veio dar o exemplo do que é a busca da cristicidade, que é através da meditação, na qual você vai aos poucos anulando o seu ego, né? Lembra? Como é que é ego em sânscrito, né? Como é que é a palavra ego em aramaico, né? É Satã, né? Então, satanismo, né? São as pessoas que cultuam o próprio ego, que não faz nenhum esforço, nenhum exercício de desapego, né? Por isso que a meditação é uma maneira de você estudar o seu ego e tirar dele tudo aquilo que te prende enquanto espírito livre, que foi o que Jesus fez e que era uma prática na época dele, ficar 40 dias e 40 noites num deserto, observando o seu ego, enfrentando Satã, né? Todas as coisas que o seu ego ainda queria manter dentro de você, né? Ou seja, isso não é satanismo, né? Satanismo é cultuar o ego, certo? Então, se você for perceber, provavelmente pegaram a moral do Cristo e colocaram um ego lá dentro, na que aí a gente acabou perdendo a mística, né? Que é o contato com o eu, né? A gente ficava só praticando exterioridades, como também acontecia com os hebreus na época, que ficavam muito mais preocupados em cumprir tabelas como lavar a mão antes de comer, né? Fazer 7 vezes assim, não sei para que lado, não sei de onde, né? Era uma maneira de você cumprir exterioridades, mas dentro da pessoa ela ainda estava cheia de ego, né? Ela estava mais aparentando coisas do que realmente vivenciando essa tal da vida gloriosa, né? Então, 20 séculos depois, aquela parte ocidental que se diz cristã estava muito afastada das práticas de viver de maneira gloriosa. Não tinha nenhum método, nenhuma maneira de diminuir o ego, e sim exterioridades que poderiam ser usadas para disfarçar o ego. Então, por isso que ele estava comentando aqui que quem não pratica, né, quem não morre voluntariamente, quem não pratica essa meditação para poder diminuir o ego, né, não vai acabar vivendo de maneira gloriosa. E se você morrer compulsoriamente, que é a idade, uma doença, um acidente, mas você não aprendeu a viver gloriosamente, você vai desencarnar também de maneira não gloriosa. Ou seja, você vai continuar crendo, né, mas não ligado a Deus em alta fidelidade. É uma proposta, né, aumentar seu contato consciente com Deus através da prece e da meditação. Sabe onde está escrito isso? Num dos 12 passos dos alcoólicos anônimos. Por isso que eu sempre costumo dizer que eu confio muito mais num alcoólico que está em recuperação através dos 12 passos do que num juiz de direito que diz que nunca bebeu, né? Porque eu sei o esforço que esse alcoólico está fazendo para se manter espiritualizado. E no meio dos adictos, né, dos dependentes químicos, a gente ouve essa frase, eles dizem assim que
Religião é para quem tem medo de ir para o inferno. Então tem que ficar tudo bonitinho, certinho. O ego bonitinho, mas o eu não está em sintonia com Deus. E espiritualidade é para quem já esteve no inferno do ego, né? O alcoólico viveu o inferno do egoísmo, né? Da imaturidade, né? Da mania de grandeza, né? E aí, quando ele percebe que esse é um caminho da morte, né, vamos dizer assim, da morte enquanto espírito, quando ele percebe e tem um despertar espiritual, ele quer aumentar esse contato consciente com Deus através da prece da meditação. E aí, sabe o que ele roga para Deus? Qual é a vontade de Deus sobre ele? Acho que é o 11º ou 12º passo dos Alcoólicos Anônimos que fala sobre isso. Okay? Então, esse método da meditação para aumentar nosso contato consciente com Deus não é uma prerrogativa só dos místicos orientais, né? E nem de uma prática do Instituto Alvorada do Huberto Roden. Os Alcoólicos Anônimos já fazem isso, sem ter criado nenhum tipo de ritual ou nenhum tipo de religião, né? de religião. É uma coisa interessante. E também existe, por exemplo, quando tem essas épocas, por exemplo, carnaval, é muito comum você ver os alcoólicos e os narcóticos anônimos criarem retiros, que não é realmente um retiro espiritual, mas lá eles fazem uma imersão nos 12 passos, né? Ao mesmo tempo que eles ficam longe de hábitos, amizades e locais que poderiam fazer ele voltar a beber ou usar droga, porque no carnaval isso é muito comum, né? Acontecer, né? Todo mundo bebe, todo mundo faz coisa esquisita nessa época, então quem é dependente químico tem que tomar cuidado. Então eles fazem retiros aonde eles aumentam, fazem uma imersão nos 12 passos, né? Que não é uma maneira também de aumentar seu contato consciente com Deus. Então, não é errado que hoje você participe de uma religião que não fala do místico, tá? Não tem problema. Você pode aumentar seu contato consciente com Deus através da prece da meditação, que pode ser feita com alguma técnica que esteja ligada à sua religião, né? Não há problema nenhum nisso, você descobrir uma metodologia sua, né? Bom, ele continua aqui dizendo uma coisa interessante. A questão do como vencer essa coisa, né? Essa coisa do ego, né? Morrer voluntariamente, né? Então, se a gente tivesse realmente vivenciado, né, essa capacidade de morte voluntária, as pessoas saberiam, por experiência própria, né, dessa técnica de meditação, que morrer não é deixar de viver, tá? Mas é viver num ambiente não material, ou incorpóreo, vamos dizer assim, como diz o meio espírita, né? Porque ainda é matéria, mas não tem corpo denso, é incorpóreo. Deixar de viver é viver numa outra dimensão de existência, onde a vida continua o que aqui na Terra começou. Aqui só tem um detalhe que provavelmente Huberto Roden era católico, depois ele deixou de ser, mas a vida não começa na Terra, tá? A vida começa no universo, a gente encarna de vez em quando na Terra, né? Então a gente já existia antes de encarnar. Então a doutrina espírita veio esclarecer isso, né? Que a lei de amor não nasceu no planeta Terra, mas se manifesta aqui também na Terra. Todo esse pavor doentio em face da morte é produto de a gente não saber, de a gente ignorar. É produto de uma confusão e falsas ideias sobre a existência do homem fora do campo material, que o Espiritismo veio esclarecer. Acabar com essa ignorância e esses preconceitos é acabar com o pavor em face da morte. Então, ele falou assim, durante a meia hora que passei no dia do velório, eu pude verificar a enorme diferença entre profanos e iniciados, entre as pessoas que ignoram e as pessoas que sabem sobre a vida eterna, entre felizes e infelizes. E, no entanto, todos podem e devem ser felizes, mesmo em face dos sofrimentos e da morte, que é a questão do para que você existe. Você veio aqui enfrentar situações, algumas delas não gostosas, para o seu desenvolvimento espiritual. Ou seja, nós viemos aqui trabalhar com o ego e não viver em função do ego. E tem pessoas
que nós chamamos de princípios inteligentes em desenvolvimento, que ainda estão na fase do ego, que é o que as pessoas acham que podem viver eternamente, fisicamente falando, né? São os ególatras, os egoístas, né? Ou satânicos, né? Os que fazem culto ao ego são os que fazem culto a Satã. Satã é ego em aramaico ou em sânscrito. Agora nós vamos para o Minuto da Mente e voltaremos a responder as suas perguntas. Até lá! Minuto da Mente. É aquele momento em que você pode ligar para nós. Nós vamos colocar aqui na telinha aqui a maneira com que você se comunica conosco. Enquanto você está assistindo aí no Facebook, você também pode estar mandando a sua pergunta, que depois chega aqui para mim pelo WhatsApp ou pelo YouTube. Se você está assistindo no YouTube, também você assiste e faz sua colocação, que vai chegar aqui para mim diretamente agora. Também temos nosso WhatsApp. Coloca esse número que está aí na tela no seu telefone, faça a sua pergunta agora. Não precisa ser sobre exatamente o nosso tema, qualquer coisa em relação à saúde mental, diagnóstico, tratamento, medicações, seja o que for, nós vamos poder estar te respondendo. E se alguma coisa você perguntar que eu não souber, eu vou pesquisar e semana que vem eu te falo. E também você pode fazer através dos telefones. Tem o 0800 e também tem o telefone direto, que você pode estar falando com a gente. As nossas telefonistas vão receber carinhosamente a sua pergunta e mandar aqui para nós aqui, ok? E aqui nós já temos uma pergunta da Aparecida Net. Ela não diz exatamente de onde ela é, mas ela faz uma pergunta em saúde mental. Ela diz assim, doutor, uma idosa de 85 anos com problema de coração e respiratório, pode tomar Roidorm 1 miligrama e olanzapina 25 miligramas? Ela não dorme à noite, muito agressiva. Nós que cuidamos também não conseguimos dormir. Eu fiquei até 3 noites sem dormir. Ela nos agride verbalmente. Já tentamos quetiapina de 50, também não deu certo. É uma coisa interessante. Em relação ao que nós chamamos de psicogeriatria, que é a psiquiatria do idoso, que foi uma pós-graduação que eu fiz lá no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, no PROTER, Programa da Terceira Idade. Então, a gente sabe que o idoso tem algumas características nas quais a gente tem que tomar um certo cuidado com a medicação, que é tipo assim, começa devagar, vai devagar, mas vai. Que eu traduzo com aquilo que eu aprendi em Franco da Rocha, com o Dr. Aníbal Silveira e os seus mestres, né, seus seguidores, o Rui, o Dr. Fasano, né? Especificidade, seletividade e parcimônia, né? Então, muitas vezes, um idoso pode estar inquieto, irritado, ansioso, insone, porque está depressivo, certo? E muita gente não compreende a depressão dele, a não ser quando ele está apático, sem querer comer, né? Não. Às vezes a irritabilidade e a insônia é um sinal de depressão. Se não tem um colega psiquiatra especializado em psicogeriatria atendendo essa idosa, eu sugiro a Aparecida que chame alguém para avaliá-la. Porque às vezes existem medicações que, por ser antidepressivo e já ter sido largamente usado em idosos de 85 anos, não só vão ajudar a senhora, sua mãe, deve ser, né? Essa idosa a adormecer, como também vai tirar a irritabilidade e vai tirar a depressão dela. Por enquanto, esses remédios que você contou que você usou, estão sendo usados só para fazê-la dormir. A gente não gosta de usar, por exemplo, benzodiazepínicos, né, que é o Roidorm, né, muito forte esse remédio, né, para um idoso. A olanzapina é um neuroléptico, assim como a quetiapina. Mas, volto a falar, não é só a questão dela não dormir, tá? Essa irritabilidade dela pode ser também uma questão de depressão, e ela precisa ser avaliada por um psicogeriatra, e aí esse psicogeriatra vai poder perceber
qual é uma melhor medicação para ela, em termos de não só ajudar ela a dormir, como tirar ela desse quadro que deixa ela inquieta, insone, irritada e de difícil convívio, ok? E levando em consideração que você me contou uma outra coisa aqui, né, Liz, assim, que ela tem esse problema de coração e um problema respiratório, onde a saturação dela do sangue de oxigênio chega a 80. Está dizendo que isso pode ser perigoso e levar à morte. É claro que, dependendo do que ela tem em termos de coração e pulmão, o psicogeriatra, ele é um médico. Tá? Ele vai conseguir perceber o que está acontecendo com ela, e se ele achar que isso é um comprometimento outro que possa estar acontecendo, tipo uma insuficiência cardíaca, pode estar tendo derrame pleural, uma série de coisas do idoso, que isso também vai interferir na oxigenação do sangue, e essa oxigenação diminuída também vai afetar o funcionamento do cérebro, causando irritação, inquietação, angústia, uma série de situações que faz com que o idoso fique inquieto, insono, às vezes até agressivo, né, irritado. Então, aí convém realmente uma avaliação, não é só ficar trocando de remédio para fazer o idoso dormir, ok? Principalmente um idoso que provavelmente tem alguma dificuldade aí de oxigenação sanguínea, seja por questões cardíacas ou pulmonares, ok? Fica aí a dica, né, de que não resolvam isso sozinho, né? Levem ou tragam um psicogeriatra para avaliar o seu idoso, e se esse médico psicogeriatra desconfiar que existe uma complicação clínica, cardiológica ou pneumológica, ele vai pedir auxílio de um colega, ok? Isso é importante, não ficar testando medicações, ok? É bom que existe um critério para isso, um sistema e um método. Como a gente falou, especificidade, seletividade e parcimônia. Parcimônia no idoso começa devagar, vai devagar, mas vai. Porque às vezes as pessoas deixam de dar o remédio por medo, porque é idoso. Não, tem critérios para isso. E tem métodos, sistemas. E é o psicogeriatra que sabe disso, que aprendeu isso, ok? Ok, nós temos uma outra pergunta que chegou pelo WhatsApp, a Marisete. Ela diz assim: eu tomo remédio para depressão e hoje estou muito esquecida. Tenho 58 anos, me acho muito nova para estar esquecida. O que posso fazer? Moro sozinha, meus filhos moram longe. Então, falhas de memória pode não ser por causa de medicação, mas existem algumas medicações que podem mexer na nossa memória. Eu não sei qual é a medicação que você toma. É comum, às vezes, as pessoas falarem assim: eu fui no pronto-socorro porque eu estava muito deprimida, aí me deram um antidepressivo e fiquei boa na hora. Aí me deram a receita, eu continuei tomando. Normalmente, antidepressivos, eles não fazem efeito na hora. Eles demoram 15, 20, às vezes 30 dias para fazer efeito. O que a pessoa sente alívio é na ansiedade. Tirando a ansiedade, ela se sente mais tranquila e ela acha que a depressão passou, né? Quando, na realidade, eu só dei um ansiolítico. Este ansiolítico, na grande maioria das vezes, é um remédio tarja preta, né? E o uso desse remédio tarja preta de maneira sistemática e metódica por um longo período pode causar falhas de memória, ok? Então, eu não sei o que é que você está tomando, não sei se esse remédio está causando isso. Às vezes, pelo contrário, quando a pessoa tem falhas de memória, você dá o antidepressivo, a pessoa começa a melhorar o tônus do humor e melhora, inclusive, o funcionamento de outras partes psíquicas, de outras funções psíquicas, né? Entre elas, a memória. Então, eu sugiro que converse com quem está te acompanhando. Se é um médico clínico, pede para ele te encaminhar para um médico psiquiatra. No seu caso, a gente já vai considerar um psicogeriatra, para ele poder fazer avaliações, inclusive da memória. Tem testes mínimos que a gente faz de memória, que a gente chama de mini mental state. Eu acho que eu até tenho aqui para a gente poder ver, que a gente mostra para as pessoas, faz algumas perguntas, e às vezes as pessoas acham até que são perguntas bobas, mas não são perguntas bobas, são perguntas que ajudam a gente a identificar falhas de funcionamento do cérebro. A gente chama de mini mental state. É isso aqui, olha. São 30 perguntas que vão dar 30, um score de 30, em que você checa de maneira sumária a orientação, a memória imediata, se ela retém informações novas, se ela consegue manter a concentração da atenção e fazer cálculo,
se ela consegue lembrar do que ela memorizou há pouco tempo, e também questões de linguagem, ou seja, se ela consegue ver, entender o que ela está lendo e está vendo, né? Também tem exames mais aprofundados, como esse teste chamado MOCA, né? Também é um teste que a gente faz com idosos para ver o estado de capacidade cognitiva daquele idoso, que às vezes ele está com falhas cognitivas porque está desidratado, porque está com sono, ou porque está com excesso de medicação, e às vezes não é nem medicação psiquiátrica, é uma medicação de outra especialidade. Então a gente faz o teste e percebe, vamos mudar esse remédio que ele vai ficar mais alerta e vai melhorar a questão de concentração dele, portanto, de memória ou de evocação da memória. Ok? Então, Marisete, não fique sozinha nesse contexto, peça ajuda, vá num psiquiatra. Eu sugiro que seja um psicogeriatra, porque ele vai ajudar a avaliar, né, exatamente o que está acontecendo com você. Se o seu caso de depressão está sendo tratado de maneira adequada, com as medicações corretas, e se realmente, junto com isso ou não, está acontecendo algum tipo de falha de memória. Ok? Outra coisa que é interessante também, em termos de pessoas que moram sozinhas, tá? Elas acabam tendo menos estímulos de conversação. E isso também diminui a nossa necessidade de reter informações. Né? Porque eu tenho uma rotina. Normalmente, uma pessoa com a sua idade já tem uma rotina muito certinha, né? Vamos dizer assim, tudo acontece. Não tem que se preocupar com ninguém, nem com o horário de ninguém, né? Com a opinião de ninguém. Então, a gente acaba diminuindo os estímulos que chegam para mim poder gerenciar. Então, isso diminui a minha necessidade de concatenar ideias. E isso começa a falhar o nosso cognitivo. Outra coisa também que mexe com o nosso cognitivo e nossa memória é a perda auditiva. E hoje também a nossa perda visual, né? Cada vez menos estímulos, porque não tem ninguém por perto. Eu ainda estou ouvindo menos, eu também começo a falhar a maneira pela qual o meu cérebro é estimulado. Né? Ele não tem mais informações, poucas, ou quantidade menor de informações para ser gerenciado. Isso também vai afetar a nossa memória. Então, Marisete, procure uma ajuda com um psiquiatra que seja especializado em idosos, é o psicogeriatra. Tá? A mesma coisa que eu recomendei também para quem está cuidando dessa senhora de 85 anos, né? Um idoso, né, de 85 anos, né? Uma idosa, né? A gente também a Aparecida perguntou isso, né? Provavelmente deve ser alguém, uma mãe, uma tia dela, né? Então fica aí a sugestão. Tem mais uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. A Andréia, de São Paulo. É normal uma jovem com diagnóstico de borderline tomar 150 miligramas de sertralina e 100 miligramas de topiramato há 3 anos e ainda tem muita dificuldade para acordar? O terapeuta falou que são os esquemas inconscientes. O quanto tem influência espiritual? Muito obrigada. Então, normalmente a gente já está estigmatizando essa pessoa. É uma jovem e dizem, né, que ela tem borderline. O borderline, vocês vão ver depois de algumas colocações que eu já fiz em outras mídias, né? O diagnóstico de borderline em adolescentes, né? Que na realidade o adolescente ainda não tem uma personalidade formada. Né? Ele só vai dizer que está totalmente formado lá com 25, 26 anos. Então, até lá, é temerável ficar dando nomes para diagnósticos. Eu não sei quanto essa jovem tem de idade. Se ela já tem esse diagnóstico de borderline, então provavelmente a medicação aí é uns 30% do tratamento. É só para ajudar a diminuir a reatividade emocional dela, que às vezes é muito intensa. Okay? Então, nesse sentido, há de se conversar sempre com o psiquiatra e com o psicoterapeuta, no sentido de que ela consiga lidar com a sua impulsividade, a sua reatividade emocional, a sua pequena capacidade de tolerância e frustração, e às vezes a medicação ajuda nesse sentido, e a terapia também ajuda ela a conviver com essa sua característica pessoal. E a Marisete também está mandando aqui pelo WhatsApp medicamento que ela toma, né? Quetiapina, Rivotril, Cymbalta, Lírica, Sertralina. O Rivotril é uma medicação, que é o clonazepam, que é um benzodiazepínico de tarja preta. A gente tem que desconfiar dele em relação à questão da memória, ok? Conversa com o seu psiquiatra, vai num psicogeriatra, que ele pode, inclusive, rever essas medicações para que você não precise ficar
correndo riscos de afetar a sua memória. E na semana passada, o Luiz Carlos deixou uma pergunta para a gente aqui. Minha neta não aceita alimentos de origem animal, faz até vômitos. Será que ela é um espírito que já acho que deve ser aqui vegetariana, né, vamos dizer assim, ou vegana, né, vegetariana, né? Aqui a gente está pensando no sentido do que a gente traz de outras encarnações. Eu acho que cada vez mais nós estamos cada vez menos esquecidos do que nós somos nas outras encarnações. Agora, é claro que não vamos cair num exagero de tudo é pão, queijo, queijo. Não é bem assim, tá? De qualquer maneira, aversões alimentares em crianças é preciso ser estudado, tá? Porque pode ser que ela tenha algum outro tipo de dificuldade, que isso não significa nenhum tipo de evolução espiritual. Às vezes ela só tem uma dificuldade de paladar, né? E isso precisa ser estudado, a fim de que a gente não fique violentando esta criança, mas também não fique inventando coisas em cima dela. Fica aí uma sugestão, não sei qual é a idade dela, mas de qualquer maneira, sempre talvez pedir ajuda para algum psicólogo que é especializado em crianças, que a gente vai acabar entendendo, percebendo se ela tem alguma dificuldade de gerenciar as suas estimulações físicas. O programa Mente 5.0 termina aqui. A gente agradece a participação de todos pela internet, pelo WhatsApp, pelo telefone. E semana que vem estaremos aqui de volta, continuando lendo o livro do Huberto Roden, né, que fala o porquê sofremos. Até lá. Você acompanhou Mente 5.0.